nós temos um desafio, uma grande missão: reunir toda a juventude das Assembleias de Deus do Brasil na cidade de São Paulo em janeiro de 2017. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos um avivamento de verdade. Por isso, o mês de outubro inteiro será dedicado à oração e ao jejum. E cada dia a juventude de um estado estará clamando. E aos domingos estaremos todos juntos colocando esse propósito diante do Senhor Jesus. Consulte a liderança da sua cidade ou entre no site impactar2017.com.br. Vamos impactar o Brasil com as nossas orações. É chegada a hora. Impactar 2017. Apoio CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 2. A obediência como adoração. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar com vocês em mais uma semana para aprendermos e nos tornarmos cada vez mais sábios e hábeis do ministério que Deus nos tem dado para cuidar e ensinar daqueles a quem Deus nos entregou em nossas mãos. Com grande prazer eu estou aqui mais uma vez e quero lembrar a você que este subsídio, ele é um referencial teórico, é um referencial prático para que você possa aprender e melhorar ainda mais as suas lições dominicalmente. Mas lembre-se, nós temos o nosso texto de apoio, que é o livro de subsídio, para que você possa de uma maneira mais dedicada e muito mais relevante entender aquilo que a nossa lição tem a mostrar, tem a dizer para os nossos jovens. Lembre-se, caro professor, você é o instrumento de Deus para abençoar uma geração e você não pode abrir mão desse chamado, desta vocação. Este é o tempo e o momento de Deus para a sua vida. Mas vamos lá, nós estamos na nossa lição de número 2, aprendendo sobre a obediência como adoração. E a temática central de nossa aula, da qual você não pode esquecer, por exemplo, para fazer uma boa introdução, é usar a nossa orientação pedagógica, que é a ideia de construção de um plano de vida, meu plano de vida. Como você deve ter percebido, a estratégia é a seguinte: você pede aos seus alunos, em primeiro momento, que eles construam colunas separando vida pessoal, vida profissional, espiritual, amor, sonhos, e ele, a partir desses caminhos, dessas colunas, ele coloque datas, dias, pessoas, momentos, sonhos e intenções. Depois de eles segmentarem colunas, aí nós vamos para o outro momento da nossa dinâmica. Você solicitará a seus educandos que eles construam um círculo. E neste círculo, ponham novamente o título, Meu Plano de Vida. E agora eles terão que ter a tarefa de, sempre que fizerem algum tipo de inserção dentro do círculo, correlacionar. Se eles colocarem uma data, eles terão que dizer que esta data está ligada a algo. Ao quê? Para que eles entendam que, na verdade, a nossa vida não é segmentada. A nossa vida é um conjunto de tempos e momentos feitos por Deus. Depois dessa maravilhosa dinâmica, eu tenho certeza que a sua aula começará muito melhor. Caro professor, não esqueça, o objetivo de nossa lição, ele é subdividido em 3 grandes áreas. Quais são? Lembre-se de sua revista, eles norteiam as nossas ações. O primeiro objetivo posto dentro das nossas lições, desta segunda lição, é compreender que o fracasso de Israel no tempo dos juízes tinha seu fundamento na desobediência. Em segundo lugar, o nosso objetivo geral é identificar a obediência a Deus como obediência à palavra de Deus. E por último, o nosso desejo é que ao terminar esta lição, seus alunos sejam capazes de demonstrar que a adoração deve estar presente em nossas ações cotidianas através da obediência. Demonstrando então que obediência e adoração são irmãs gêmeas que andam sempre juntos. Bom, você deve então ter percebido também no seu estudo semanal que o objetivo geral de nossa lição é fazer um contexto dentro desse caminho de adoração e obediência a partir do livro de Juízes. Então é importante
que durante a sua preparação você reveja, releia e chegue novamente à contemplação dos principais temas e das principais questões no livro de Juízes, compreendendo nessa macroavaliação que, na verdade, o grande problema e declínio de Israel, com perdas de guerra, com sofrimentos, com esses momentos de subidas e descidas, são exatamente resultado de uma vida de desobediência ao Deus que tanto os amou. Vamos então para o nosso primeiro tópico. Lembre-se, esta lição tem como objetivo fazer com que seu aluno torne-se um verdadeiro adorador. No nosso primeiro tópico de nosso conteúdo é um povo que desaprendeu a adorar. Por que o povo de Israel desaprendeu a adorar? Qual é esta ideia a ser trabalhada neste tópico? É a partir do princípio básico de que o povo, quando sai do Egito, ele recebe normas, regras, leis, mandamentos. Ao entrar na terra prometida, 40 anos depois, Josué conquista e faz com que esse povo seja vencedor por meio da obediência, inclusive em sua palavra derradeira, no capítulo 24 de Josué, quando ele diz que eu e minha casa adoraremos, serviremos, obedeceremos ao Senhor. O problema, como eu e você sabemos, é que quando a geração de Josué morre e todos os seus líderes, nós temos então uma carência de pessoas que ensinem, digam e propaguem a verdade. Desta maneira, Israel desaprende a adorar. Israel esquece como se deve adorar. A ideia, caro professor, é que você demonstre, então, que, na verdade, neste momento histórico, Israel passa a ter um contato com Deus, uma relação que nós definimos como uma relação idolátrica. E o que é uma relação idolátrica, professor Tiago? Uma relação idolátrica é quando você faz de Deus um objeto, ou de tudo aquilo que você acha que pode ser Deus, trazendo como, na verdade, um objeto para dentro do culto e da adoração. Israel não queria manter uma comunhão de fato com Deus. Israel queria ter uma relação utilitarista com Deus. Quando eles sofriam, clamavam a Deus. Quando tudo estava bem, esqueciam de Deus. Deus não aceita esse tipo de relacionamento. Deus não aceita ser ídolo. Ele quer ser o Senhor verdadeiro, dono e pai de todos os seus filhos. Ora, o segundo elemento a você destacar é que as consequências dessa falta de obediência e de adoração para o povo de Israel foram consequências trágicas. Derrotas em guerra, sofrimentos em batalhas, pilhagem, roubo, perdas enormes que aquela geração sofreu pelo simples e calamitoso fato de não obedecer ao Deus verdadeiro. O segundo tópico que nós devemos perceber é quando adorar e obedecer são sinônimos. E aí você precisa entender neste tópico, como desenvolvimento de nossa lição, o interesse é que você leve ao seu aluno a compreender que é impossível declarar-se adorador do Deus vivo, mas desobedecê-lo. Mostra ao seu educando, caro professor, que a vida espiritual que Deus deseja para eles é uma vida de constância, uma vida completa. E para ter tal tipo de vida, é necessário obedecer à soberana, à maravilhosa, à poderosa vontade de Deus. Você ainda deve destacar, nesse segundo tópico de sua lição, que é possível louvar ao Senhor desobedecendo a sua palavra. É um questionamento que é a primeira frase do segundo subtópico deste item. É possível servir a Deus, é possível adorar a Deus desobedecendo a sua palavra? Por favor, seja categórico e diga a seu aluno, não. Não é possível adorar a Deus em conflito com a Sagrada Escritura. Por uma simples questão, e é isso que nós precisamos apontar para o nosso educando, que na verdade a vontade de Deus se expressa por meio da sua bendita e poderosa palavra. Assim, o seu aluno poderá entender e superar qualquer tipo de dúvidas. Dúvidas como, por exemplo, alguém diz, como poderei conhecer a vontade de Deus? Sabe como você pode conhecer a vontade de Deus? Diga ao seu aluno, lendo, esmerando-se, conhecendo a bendita palavra do Senhor. No nosso terceiro tópico, para finalizar a nossa lição, estaremos trabalhando sobre adorando a Deus no dia a dia.
com isso, este é o momento, eu penso, o clímax de nossa lição, onde você deve levar a seu aluno a compreender que a realidade de existência daquele que adora a Deus não é uma dicotomia, não é uma separação, uma cisão. Eu visto minha roupa, vou ao culto e adoro a Deus. Depois, quando tiro minha roupa, torno-me uma outra pessoa e não tenho mais relação, nem nenhum tipo de reverência a Deus. Esta não é a vida que Deus quer para nós. Nós não somos seres fracionados, divididos. A adoração que Deus deseja de cada um de nós. Deixe isso claro a seu educando. É uma adoração integral, onde eu possa louvar a Deus com toda a minha vida, com todo o meu ser, em todas as ações do meu dia a dia. Não apenas no culto, mas aonde eu for. Você deve então destacar neste terceiro tópico de nossa lição que, na verdade, servir e adorar a Deus não é algo que nós fazemos episodicamente, apenas dominicalmente, apenas em dias específicos da semana, mas que, na verdade, adorar a Deus em nosso cotidiano, em nosso trabalho, é uma maneira muito mais poderosa e eficaz de louvar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Lembre aos seus educandos, por exemplo, de passagens bíblicas clássicas, como as discutidas por Paulo em suas cartas pastorais, quando ele declara que os servos devem ser obedientes aos seus senhores na carne, como ao Senhor Jesus, porque por meio de tal obediência, o nome do Senhor Deus será glorificado. Demonstre aos seus alunos que adorar a Deus não é algo que se faz apenas no culto, mas que, na verdade, o nosso culto é nossa vida. O nosso louvor é cotidiano. A nossa existência é para a glória e exaltação do Deus Todo-Poderoso. Caro professor, lembre-se ainda que o aluno precisa compreender que, enquanto jovem, ele é alguém que passa por vários ambientes, por vários locais no seu dia a dia. E a grande questão é, será que as pessoas que conhecem aquele jovem o reconhecem como servo de Deus? Será que a vida dele resplandece, faz brilhar a glória de Cristo? Será que por meio da sua vida, aquele jovem consegue atrair pessoas para Jesus por meio de um testemunho impactante, não pregando, não entregando folhetos, não orando por pessoas, mas sendo um bom empregado, um excelente aluno, um filho obediente, alguém que de fato serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Sobre isso é a nossa lição. É fazer nosso aluno entender que obedecer é compreender a palavra de Deus. E tendo compreendido a palavra de Deus, chegaremos ao centro da sua vontade. Não sejamos como Israel. É essa a grande conclusão que seu educando precisa retirar desta lição. Não sejamos como Israel, ingratos, com um culto idolátrico, cuja relação era apenas utilitarista, de buscar a Deus apenas em momentos de aflição, afastarmos-nos de Deus nos tempos de bonança. Pelo contrário, sejamos daqueles que adoram, que louvam, que cultuam o Senhor em espírito e em verdade o tempo todo. Esta lição será maravilhosa e eu tenho certeza que seus alunos serão muito abençoados. Até a próxima, que o Senhor seja contigo. CPAD, a editora da Escola Dominical.